Momento Espírita no ar. Amigos e amigas do Momento Espírita, Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 12 de fevereiro de 2023, o programa Momento Espírita de número 941. Momento Espírita que é transmitido através das redes sociais, todos os domingos, a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã, redes sociais essa da USE de São Carlos. Facebook, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E para encontrar o canal nosso no YouTube, basta digitar na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo na condição de convidado, ele que já esteve algumas vezes conosco, para o nosso aprendizado, para o nosso estudo em conjunto, Álvaro Macedo. O Álvaro, no dia a dia, ele é psicólogo, palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem. Álvaro, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez atender o convite do Momento Espírita. Bom dia! Eu que agradeço, Beto. Bom dia a todos. Você, Marcelo, meu cordial cumprimento ao Zezinho de Mel, nosso querido Zezinho, né? E vamos mais uma vez trabalhar juntos, né? Obrigado pelo convite. Poxa, nós aqui ficamos agradecidos. Você sabe que nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la, Álvaro. Tá ok. Vamos lá, então, queridos ouvintes, queridos amigos que nos veem também nas redes, no YouTube, no Facebook, elevar os pensamentos, o coração ao alto, lembrando a doce figura do Mestre Jesus, e no tema da noite, muito conectado com a prece, muito conectado ao fato de que a prece nos mantém num estreito laço com os planos superiores. Vamos, nesse momento, agradecer a Jesus por estarmos juntos mais uma vez. Agradecer a Deus Pai pela existência, pela oportunidade, pelos meios de enfrentar nossas dificuldades. Agradecer a espiritualidade amiga que conduz esse programa, que nos orienta no dia a dia, protegendo, inspirando, aconchegando junto ao peito, dando as boas-vindas também aos nossos irmãozinhos que aqui se aproximaram, trazidos pela espiritualidade superior, para compartilhar esse momento de aprendizado. Aprendizado que nos conduz à diminuição dos nossos padecimentos, já que, tendo conhecimento dos fatos, conhecimento do que seja a realidade espiritual, chega-nos o conforto de entender o porquê dos nossos percalços. Obrigado, Mestre, que a vossa paz esteja conosco, não só nesse evento de hoje, mas no dia a dia. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o programa dessa manhã de domingo estará abordando o tema Pedi e Obtereis. Quem vai desdobrar esse tema para todos nós, para você que está nos encontrando agora, você que está entrando agora para nos assistir, é Álvaro Macedo, nosso convidado dessa manhã de domingo, que acaba de fazer a prece inicial. E nós contamos sempre, desejamos sempre a participação de todos vocês. Vocês podem participar através do nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, digitem aí no seu celular, DDD 16 993161147, repetindo, 993161147, evidentemente, para que você possa participar, você tem que se cadastrar nesse WhatsApp, para depois poder procurá-lo no seu celular e fazer a sua participação. Essa participação pode ser fazendo perguntas, tecendo comentários, fazendo críticas construtivas, que são sempre bem-vindas para que nós aprimoremos o programa, ensejando, solicitando, sugerindo temas para serem abordados em programas vindouros do Momento Espírita, enfim.
conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é, acima de tudo, um programa de cunho participativo. Então, agora nós vamos retornar a palavra ao Álvaro Macedo, abrindo o seu microfone e a sua câmera para que ele possa, a partir desse instante, desdobrar para todos nós, pedir e obtereis. Fique à vontade, Álvaro. Obrigado, Beto. Nesse momento aqui, eu acabei fazendo aquelas coisas que só acontecem quando a gente está no ar, né? E acabei fechando os arquivos, eu estou abrindo de novo. E nós vamos dar continuidade já. Só um momentinho, que a gente já chega lá. Bom, o tema de hoje, conforme já nos trouxe o Beto, é o pedir e obtereis. Só um momento que eu preciso minimizar algumas coisas aqui. Ele não está passando para frente e eu vou acabar ficando olhando de lado, que não é agradável. Bom, o Pedir e Obtereis é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, e da referência que a gente tem são os itens 7 e 9 a 15, mas o capítulo todo trata do pedir e obtereis. E nós temos outras referências, vou citá-las porque são muito importantes. Fonte Viva do Emmanuel, no capítulo A Oração do Justo. Vinha de Luz do Emmanuel também, A Prece Recompõe. Segue-me também do Emmanuel, Ação e Prece. E o livro de Joana de Ângeles, Jesus o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo Pedir e Conseguir. Muito bem, essa afirmativa do pedir e obtereis é preciso ser levado em consideração com muito cuidado, para que a gente não entenda. Ai, gente, me desculpe, mas eu fiz de novo uma confusão e fechei, mas eu chego lá. A gente precisa tomar cuidado com essa afirmativa do pedir e obtereis, porque ela muitas vezes nos leva ao engodo, à falsa interpretação de que tudo que a gente pedir a Deus, Ele deve nos atender. Primeiro, como se nós tivéssemos o poder de exigir dele as coisas, né? Se pedir, ele tem que atender. E saber o que significa esse pedir e obtereis. No item 7 do Evangelho, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, está dito o seguinte: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, seria ilógico deduzir que basta pedir para obter e seria injusto acusar a providência divina se não nos atendesse, se não acedesse a toda a súplica que nós lhe fizéssemos, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Assim, é como procede um pai criterioso quando o filho lhe pede uma série de coisas. O filho pede pela vontade e o pai atende conforme aquilo que ele julga ser a necessidade do filho. Então, não é tudo que é pedido que pode ser nos concedido. E a pergunta é: o que Deus nos dará então? O que Ele nos concede sempre, se pedirmos com confiança, são a coragem, a paciência e a resignação. Também nos concederá os meios de nos tirarmos por nós mesmos das dificuldades. Então, Ele nos dá condições, nos dá força íntima para que a gente enfrente as dificuldades, e Ele nos dá condições para enfrentarmos essas dificuldades, mas de tal forma a nós mesmos sairmos dela. É como se nós tivéssemos um buraco e Ele nos jogasse a corda. Ele está nos jogando o meio, a corda, mas para sair de lá, nós precisamos agarrar a corda, nós precisamos pôr os pés na lateral do fosso, do buraco,
puxar essa corda e sair de lá de dentro. Ou seja, recebemos o meio, mas a ação, a decisão é nossa. Tem que ser assim, porque nós estamos nesse mundo para aprendizado. Eu vou voltar a essa tônica diversas vezes na nossa fala. Nós estamos aqui por o nosso aprendizado. Então, alguém fazer por nós não nos traz nenhuma evolução do ponto de vista espiritual. Então, é sempre necessário que nós tomemos as atitudes que são necessárias. Então, são esses meios que Deus nos dá, diversos. Primeiro, a inteligência, da qual Ele nos dotou, acima dos animais irracionais. Somos capazes de discernir o certo do errado. A inspiração, Ele nos dá também a inspiração que nos chega dos espíritos superiores. Inspiração, exemplo de seres mais elevados, os exemplos deixados por Cristo e narrados nos evangelhos, os exemplos dessas outras almas superiores. E eu penso em almas superiores, são diversas, né? Mas muitas vezes eu me lembro do Gandhi. Temos muitos exemplos bonitos que Gandhi nos deixou. Uma coisa que ele nos deixou que me parece uma máxima muito interessante foi a seguinte: ele disse, comece por realizar em você a mudança que você espera do mundo. É muito interessante isso, porque se cada um fizer isso, o mundo muda. Se cada um no mundo estiver pensando, eu vou mudar em mim aquilo que eu acho que o mundo deveria mudar, o mundo todo muda. Então, são exemplos dessas almas grandes que também vêm nos acudir e nos tornar seres melhores. Nós temos também como meios o ouvido acolhedor dos nossos amigos, que na hora do desespero vem nos trazer o acolhimento, vem prestar atenção com interesse de dizer, diga, meu amigo, o que o aflige. Eles também nos trazem o conforto do ombro para a nossa cabeça cansada, quando estamos desanimados, pesados, vem nos trazer o amparo, vem nos dar a mão que nos levanta do chão após uma queda. E Deus nos assiste assim, com todo esse raciocínio, com o raciocínio da queda no buraco. Ele assiste cada um na conformidade da máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, ele nos dá o meio, e esse meio é fonte do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Portanto, a ajuda não será tirar-nos simplesmente da dificuldade, será ensinar-nos a sairmos dela. A dificuldade já veio para a gente sair dela, vamos falar disso daqui a pouco. Então, Deus não assiste aquele que simplesmente espera algo que venha de fora, de braços cruzados, sentado. Ele assiste aquele que batalha pela sua evolução, pelo enfrentamento das suas dificuldades. E temos que nos lembrar que essas dificuldades vieram até nós por conta de um projeto, de um plano, do qual, na maior parte das vezes, nós participamos da discussão. E esse plano, traçado quando estávamos ainda lá no plano espiritual, antes da reencarnação, esse plano foi estudado minuciosamente em função da nossa história. Qual é o meu passado? Então, a gente vê, traçando apenas alguns exemplos, a pessoa que vem enfrenta dificuldades de humilhação, de ser apizinhado, das pessoas tratarem-no com rudeza, porque ele tem na sua história, isso é fictício, isso que eu estou falando, mas já aconteceu muitas vezes, ele tem na sua história um passado de senhor de escravos, onde ele desrespeitou totalmente o lado humano do ser que tinha sob seus cuidados, sob sua tutela, e que ele tratava praticamente como animais. Então, esses planos estão traçados conforme as nossas necessidades. Então, quando a gente fala, por que comigo?
né? Eu passei por uma experiência de ter tido câncer, já venci felizmente, e por estar na doutrina eu tive a felicidade de ser por um segundo só que meu raciocínio foi nessa direção, por que comigo? E em seguida veio a resposta, porque só você tem a sua história. A história sua te conduziu a passar por essa experiência com essa enfermidade. Só você precisa dela, não outro. Não adiantaria ter o câncer uma outra pessoa que não teve nenhum histórico passado com cuidado do corpo, alguma coisa assim, com alguma marca de perispírito devido aos nossos desmandos, nenhum outro. Eu tive. Então, por isso que eu tenho que passar. Junto com esse raciocínio, aliás, aconteceu até um pouco antes esse outro que eu vou lhes falar, foi assim: e por que não comigo? Eu me acho muito melhor que todo mundo, para os outros passarem por coisas assim e eu não? Então a gente enfrenta isso se tivermos luz suficiente, se tivermos ouvidos atentos à inspiração que nos chega nessas horas de muita tortura, de muita tormenta, nós temos o raciocínio que nos conduz à humildade. Pare para pensar, por que você não e o outro sim? O que você tem melhor que o outro? Você é um ser humano, é um filho de Deus como o outro. Então, as dificuldades do passado estão, não é nem a nos cobrar, elas estão fazendo parte do plano para que nós cresçamos. Não é castigo de Deus, é oportunidade. Então, nós estamos a colher aquilo que a gente semeou. Como diz o ditado, né? A semeadura pode até ser optativa, mas a colheita é obrigatória. E a gente não pode esperar colher capim santo se a gente semeou tiririca. Então, nós estamos faceando as dificuldades que nós sentimos e lidar com as situações que vêm desse plano. Então, eu não aprendi ainda como lidar com elas, por isso é que nós sofremos. Então, eu vou me relacionar, eu vou viver com alguém com quem eu tive muito atrito no passado, ou alguém que eu maltratei até. E agora vem uma situação de, de rivalidade, de provocações, porque o desamor foi plantado lá atrás e precisa ser substituído pelo amor. Então, o que nós recebemos é a inspiração para dessa vez fazer o correto, né? Para a gente fazer aquilo que nos conduza ao caminho do bem. E essa inspiração vem por uma dessas formas que eu já citei, né? De palavra amiga, de inspiração no Evangelho, no Cristo, em pessoas superiores e assim por diante. E aí, às vezes, a gente se pergunta, por que não nos deram essa inspiração lá atrás, já da primeira vez, por não ter feito o erro que eu fiz? Eu acho que a resposta é meio simples. A inspiração foi dada, é que nós fomos surdos. Nós não prestamos atenção, surdos, cegos, insensíveis. E aí, de tanto errar e sofrer, de tanto passar pelas asperezas que a vida nos traz em função desses passados e planos, a gente acaba um dia cedendo. Um dia a gente acaba falando, não, eu tenho que tomar outro caminho. Teve alguém que disse, eu vou dizer o nome dele, o Sigmund Freud, ele falou o seguinte: quando a dor de viver é maior que a dor de mudar, a pessoa muda. Vou repetir. Quando a dor de viver é maior que a dor de mudar, a pessoa muda. Então, de tanto penar, de tanto sofrer, um dia a gente para e pensa, será que não existe um outro caminho? Será que eu não tenho uma solução mais criativa para a minha vida do que ficar batendo de frente, dando murro, né, na ponta da faca, na ponta do prego? E um meio precioso que Deus coloca à nossa disposição, e que é o fundo desse nosso tema, é pedir obtereis, e tinha um título a mais que, para abreviar, deixei só o pedir obtereis, mas que é a ação da prece. Então, outro meio precioso que ele nos deixa é a oração. E aqui eu vou ler para vocês uma definição
muito feliz do Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 26. Ele faz uma definição sobre a oração. Ele diz assim: a oração é o divino momento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Eu vou, de vez em quando, repetir esses pedacinhos, porque eles são muito importantes. Então, a oração é divino momento do espelho de nossa alma, nós espelhando uma luz, no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Diz mais, é o apelo vivo do espírito encarnado, ou desencarnado, que estão na oração, é o apelo vivo do espírito às potências celestes, na silenciosa mensagem da vibração. E ele nos convida a fazer o seguinte raciocínio: imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor para o interior de um abismo mergulhado na escuridão. É esta a função da prece. É buscar o amor divino para concentrar toda a sua claridade nos vales da angústia e da ignorância em que nós ainda teimamos em permanecer. Ou nos vales da angústia e da ignorância que alguém próximo nosso foi nos trazido e ainda está se demorando lá, e nós somos convidados a acolhê-lo com a prece ou a ensinar-lhe uma prece para que ele consiga lançar luzes do alto no abismo de seus padecimentos. E a oração, nos fala Emmanuel, é o mais alto sistema de troca entre a terra e o céu. Olha que coisa poderosa, coisa bonita. A oração é um sistema de troca, de intercâmbio entre a terra e o céu, e o alto, e os planos superiores. No item 9 desse capítulo do Evangelho 27, está dito: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem ele se dirige. E a prece pode ter como objeto um pedido, e a gente faz bastante prece, mas no sentido do pedido, né? Bate o desespero, a gente corre pedir. Não é errado pedir, mas não pode ser só isso, né? Ou não pode ser só por nós. Então pode ser um pedido, pode ser um agradecimento. Obrigado, meu Pai, pela minha existência como ser espiritual. Obrigado por estar mais uma vez no plano físico, com projetos traçados para o meu crescimento. Obrigado por ter tantos meios para vencer. Então pode ser um pedido, um agradecimento, uma glorificação a Deus Pai, uma prece de louvor. E aí tem umas formas da transmissão dessa prece, né? As preces feitas a Deus são escutadas pelos espíritos incumbidos da execução das vontades do Pai. E aquelas a que nós dirigimos aos espíritos são reportadas a Deus também. Nós dirigimos uma prece a Deus, ela é encaminhada, ela é transportada para onde for necessário. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. E chega até o meio. Ou, se a gente faz com o espírito, ele acolhe a prece, essa prece tem um aval de Deus para ser atendida ou não. E a forma de circulação da prece é a mesma do pensamento, que é por meio do fluido cósmico universal. Essa entidade, não entidade espírita, não, entidade, algo que existe no espaço, que a gente nem sabe direito o que é. Kardec chamou do fluido cósmico universal, algo que preenche todo o universo. Diferente do ar, e vai para o universo todo. Então, estamos todos envolvidos por esse fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, partes dele podem sofrer mutações, modificações, e gerando a matéria,
gerando o ferro, o aço, o cálcio, toda a matéria que existe no mundo são modificações do fluido cósmico universal. Mas, além disso, o nosso perispírito, o elemento semimaterial, que funciona como um tradutor entre espírito e corpo, é extraído também do fluido cósmico universal. E da mesma forma que o som utiliza-se do ar para se propagar, o pensamento se utiliza do fluido cósmico para caminhar por esse universo. Por isso que, diferentemente do ar, ele não se vê limitado à matéria. Um som não sai do planeta porque ele precisa do ar que envolve esse planeta. Terminou o ar, ele para por ali, não vai além. O fluido cósmico universal, não. Ele pode ir mais longe. Porque o ar é um elemento puramente material, o fluido cósmico não. E ele envolve todo o universo. Então, as restrições, né, onde esse pensamento pode atingir, não ficam por conta da materialidade do meio, mas sim por conta do emissor, da energia com que nós emitimos o pensamento, da energia com que nós emitimos uma prece. E essa energia vai depender do nível evolutivo de cada um de nós. Ora, a prece é um pensamento nosso. Seu alcance vai depender de dois fatos. Um, esse que eu acabei de falar, da energia de seu emitente, ou seja, daquele que ora. E tem um outro meio também, que é um processo em cadeia, utilizado pelos espíritos para conduzir uma prece a outras distâncias de esferas que o emissor não consegue e ele possa ter, por acaso, o mérito daquela prece sua vá além. Então, existe também, como meio, um processo em cadeia entre os espíritos para que essa prece vá além. A energia, repetindo, do orador depende do seu estado vibracional no momento da prece, da sua concentração, de quanto ele foca naquilo que ele está fazendo naquele momento, quanto ele põe de energia e de vibração. Daí a importância da nossa concentração, no momento da prece, do nosso desejo de nos conectarmos a esferas superiores. Portanto, nosso desejo é um elemento muito poderoso, mas, a semelhança da energia atômica, isso pode conduzir ao bem como pode conduzir ao mal. Depende do uso, do encaminhamento que nós fazemos. Se bem direcionado, é capaz de realizações altamente construtivas. Se mal direcionado, pode destruir cidades, planetas. Então, ampliar o potencial desse desejo depende de alguns fatores ambientais e pessoais. Pessoais, a qualidade da minha vibração. Ambiental, aquilo que me cerca, se ajuda ou não ajuda. Às vezes eu posso ter um potencial tão alto de emissão, tão forte, que mesmo fazendo uma prece num ônibus lotado, na rua, ela tem valor. Mas vai ser mais fácil para nós, seres medianos, se estivermos num ambiente mais tranquilo, recolhidos. Não se trata aqui de rituais, é de concentração. Condições que possam ampliar a nossa capacidade de concentração. E varia, como já falamos várias vezes, de pessoa para pessoa. Mas aí, né, o silêncio, a iluminação pode interceder a nosso favor. E a energia dessa nossa emissão vai estar muito ligada a esse nosso desejo de fazer a conexão com o alto. Quão intenso é o nosso desejo de estabelecer esse contato? Façam essa experiência depois. Fiquem a sós. Pense bem em seres muito iluminados, superiores. Jesus. Não precisamos sair escolhendo, fazendo mirabolâncias, não basta pensar nele. Vocês vão ver como isso nos traz um conforto, um bem-estar muito grande. E quando nos solicitam em eventos que conduzamos uma prece coletiva, o que mais conta
é a nossa capacidade de trazer todos à concentração, de trazer todos à concentração num objeto comum da nossa prece. Então, nós estamos fazendo uma prece, queremos conduzir a todos a pensar nas pessoas que sofrem com as guerras, nos fugitivos dessas situações. Então, é conduzir aqueles que estão na prece a esse nosso objeto, por exemplo, podem ser outros. Então, para isso, nossas palavras precisam ser objetivas e precisam ser compreendidas pelo grupo. Nós não, e estou falando não em negrito, caps lock, nós não estamos num concurso de oratória. Nós estamos num exercício de amor em benefício de alguém ou de uma causa. É isso que importa e é isso que a gente deve ter em mente quando conclama outros irmãos a se concentrarem naquilo que a gente está falando, na prece que a gente está induzindo a que todos façam. E vai ser pela forma de transmissão do pensamento que a gente já citou, que os nossos espíritos que nos ouvem, que nos assistem, vão conduzir a prece a outras instâncias. Então é assim que eles se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações. Quando nós nos concentramos, eles estão nos transmitindo suas inspirações por meio do Filho do Cósmico Universal, por meio do pensamento. E assim que são instauradas as relações entre os encarnados. E um exemplo disso a gente encontra no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia do Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno, de Miranda. Eles estão no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes monta um centro de atendimento, uma espécie de um hospital do plano espiritual ambulatório, é carnaval, para receber, naqueles 4 dias do carnaval, espíritos necessitados de socorro. Pode ser pessoas em desajuste, pode ser pessoas em ameaça de desajustados, e eles estão ali para ir buscar, para ir socorrer essas pessoas. E como eles sabem quem está precisando? Eles recebem um departamento de comunicação, um centro de comunicação dentro desse ambulatório, que recebe os pedidos que chegam por meio de preces. As preces que alguém, ele tem um exemplar de uma avó pedindo pelo neto ou pela neta, e essa prece dela chega até esse centro. E eles mobilizam a equipe que vai lá socorrer. Olha como funciona de maneira prática a prece. Não é só uma abstração do nosso raciocínio, não. Ela funciona mesmo. E aí as pessoas, pela prece, obtêm o concurso dos bons espíritos, que vêm a sustentá-lo, acorrem para sustentá-lo, e suas boas resoluções, e inspirar-lhe ideias sãs. E ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto. Caso ele tenha se afastado, e muitas vezes nos afastamos. E se o indivíduo procura viver os sentimentos que ele emana das preces, ele se protege do assédio dos espíritos atrasados. Veja que coisa importante que é a prece. Além da gente trazer para perto de nós os bons espíritos, a gente cria uma blindagem contra o assédio dos atrasados, porque a vibração está tão boa que eles não conseguem atravessar, eles são repelidos. Isso se explica pelo padrão vibratório que a gente obtém quando está numa prece bem concentrada. E se a gente conseguisse fazer isso no dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, a gente teria uma vida muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais inspirada. E esse padrão elevado nos coloca também em contato com as leis divinas, se nós as estudarmos, ou mesmo se nós não as estudarmos, elas estão gravadas em nós. Então, esse contato íntimo com as leis divinas vão nos tornando melhores, nos tornando espíritos superiores.
E esse contato possibilita que a gente permaneça com maior frequência no caminho reto. Essa permanência faz com que nós evitemos cair cada vez mais em tentações. E menos débitos, né? Tentações que nos levam ao débito, menos necessidade de resgate em encarnações futuras, menos débitos, ter que ser traçado um plano para resgatar aquilo que a gente fez, portanto, é um sofrimento menor. E, por fim, a prece tem o poder de trazer paz, harmonia, autocontrole nos momentos de desespero. Eu estou muito desesperado, eu me concentro, eu já baixo a tensão a partir disso. É uma atitude fisiológica até. Com isso eu já me acalmo. E aí eu começo a me conectar com a espiritualidade superior, que emana bons fluidos para cima de nós, para dentro de nós, nós vamos ficando equilibrados. Então, quando essa prece vem, lança as luzes sobre os nossos abismos sombrios, ela nos resgata dessas regiões escuras, tenebrosas, e nos conforta mitigando os nossos padecimentos. E Joana de Ângeles nos diz: todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido. Porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. E ela continua: sustentando-se na oração, o melhor direcionamento encontra a pessoa para os passos, mais segurança ela adquire para vencer os obstáculos, maior resistência consegue para superar-se, equipando-se de alegria e de vigor para não desanimar. E para fechar ainda com Joana, a prece faculta uma imediata mudança de comportamento em razão das energias que a constituem, acalmando interiormente e predispondo à luta de autocrescimento. Quando alguém resolve pedir, liberta-se dos grilhões do orgulho e abre-se receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que necessita. E o próprio Cristo buscava a prece como recurso eficaz para estar vinculado ao Pai, mantendo o equilíbrio pela inspiração e coragem de que sempre esteve revestido no ministério que ele teve que enfrentar, que ele se entregou, inclusive doou a própria vida. Então, o pedido que se traduz em prece é algo que nos conecta com um mundo melhor, com seres melhores, com Deus Pai. Muito obrigado, Beto. É essa a mensagem que nós trouxemos para essa noite de encontro. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós acabamos de ouvir Álvaro Macedo, nosso convidado dessa manhã de domingo, desdobrando para todos nós o tema Pedi e Obtereis. E Álvaro, nós aqui agradecemos, mas pedimos que você fique aí sentadinho na sua cadeira de convidado do Momento Espírita, porque daqui a pouquinho nós temos algumas perguntas a fazer a você, referentes ao tema, à sua exposição, já feita, né, com tanta propriedade, nos fazendo refletir bastante na necessidade da oração, né? Uma verdadeira necessidade que todos nós temos e que ao longo, ou com os subsídios da doutrina espírita, os subsídios que você nos passou agora, não é? Servem para reflexões de todos nós, para, com mais assiduidade, estarmos conectados ao plano maior, ao plano espiritual, a Jesus, a Deus, aos espíritos amigos, ao nosso anjo guardião através da prece. Muito bem, agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. Mensagem de Emmanuel, por meio de Chico Xavier, cujo título é Mantendo a Serenidade. Agora um recado para o seu coração. Momento
mensagem para reflexão. Mantendo a serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatize os próprios problemas, para não difundir impressões exageradas de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Mensagem de Emmanuel no livro Calma, psicografado por meio de Chico Xavier, capítulo 28, Mantendo a Serenidade. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a partir desse instante, nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região, em nosso Momento Notícia. Projeto Cuidando do Luto. Segunda-feira próxima passada, dia 6, a USE de São Carlos iniciou o projeto Cuidando do Luto com a proposta de acolher todos os irmãos e irmãs para enfrentarem juntos o luto pela volta de um ente querido à pátria espiritual. E prosseguirá todas as segundas-feiras com 2 turmas, às 19h30, ou melhor, às 15h30 e às 19h. A USE fica na Rua Padre Teixeira, 1806, esquina com a Rua 9 de Julho, no centro de São Carlos. Mais informações? Pelo telefone WhatsApp DDD 16 3307 5495. O projeto Cuidando do Luto está acontecendo também desde o dia 1º desse mês de fevereiro no Centro Espírita Nosso Lar, às quartas-feiras também com 2 turmas, às 15h30 e às 19h.
O Centro Espírita Nosso Lar fica na rua Benjamin Constante, 227, no bairro Boa Vista, em São Carlos. Informações também pelo WhatsApp, DDD 16 992680021. Projeto Cuidando do Luto, Use e Nosso Lar. Juntos, enfrentando o luto de forma acolhedora. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Faça a sua assinatura, se ainda não o fez, no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região e passe a receber todo mês em sua casa ou no endereço que você designar um livro espírita por que traz em seu bojo, em seu conteúdo, um valor inestimável por apenas R$20 mensais. Faça a sua inscrição. Ligue DDD 16 3307 5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda faça a sua assinatura na USE presencialmente, relembrando, na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Muito bem, momento de expressarmos a nossa gratidão de todos nós do Momento Espírita para vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, através do YouTube e também através do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Ou melhor, ao receber o link que nós enviamos para todos vocês através do WhatsApp, vocês compartilham, muitos de vocês estão nos comunicando os compartilhamentos e nós ficamos muito felizes e agradecidos por isso. Então, nosso muito obrigado a você, Val da Aracium, Tânia Campos, Silvia Scali Piassi, Silvia do Centro, Sérgio e Márcia Bufa, também do Centro em São Carlos, Ricardo Morales, Regina Maurício do Castelo Branco, Norberto do Azulville, Neide Souza da Vila Jacobucci, Nádia, lá do Eurípides Barçanufo, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, a Marilisa da Santa Felícia, que nos mandou até mensagem dizendo que estava compartilhando, ou está compartilhando, todos os domingos, o programa Momento Espírita com familiares em São Paulo, que apreciam muito também. Muito obrigado, Marilisa. Muito obrigado a você também, Maria Helena Carminata, do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Cândida da Vila Neri, Marcos Dalmarque, Márcia Faetanini, do Mirante da Bela Vista, Marcelo Moraes, Mabi Bela, Laura Bianchini, da Vila Carme, José Carlos Manfred, da Vila Prado, José Carlos Espim, da Vila Neri, Jaque e Paulo, Imaculada de Almeida, do Jardim São Carlos, Ilva Alves Siqueira, Hilário, lá do Obreiros do Bem, Flávia, Fernando Colombera, do Parque Primavera, Fátima Evelise, Edna Balbino, Diego Messias, Cleuseli Pereira Bahia, Cidinha Mazo, Carlos Venturini, da vizinha cidade de Araraquara, Carlos Alberto Andreucci, Antônio Ósio Júnior, da Vila Neri, Ângela Zor, Zenon Nunes, Andréa Relvaiso, Anne Samuel, do Jardim Tangará, e Adila Muniz, entre tantos outros. Nosso muito obrigado de coração pelas participações e pelos compartilhamentos. Muito bem, nós dissemos que dentro de instantes, né, dentro de alguns minutos atrás, nós dissemos que o Álvaro estaria aqui novamente conosco para responder alguns questionamentos que nós temos a respeito do tema por ele exposto, que é pedir e obtereis, né? Então, vamos lá, Álvaro. Primeira pergunta. Se Deus sabe o que é melhor para todos nós, se sabe do que precisamos, qual a utilidade ou necessidade de lhe fazermos pedidos, Álvaro? É interessante, porque realmente parecer que nós estamos contando para Deus, olha, Senhor, se eu estou aí distraído, eu estou passando por um perrengue aqui, por favor, olha melhor. Não é o caso. Deus sabe, de fato, o que a gente precisa. Mas a prece é algo que mobiliza a nós, precisamos lembrar disso, que nos conecta com algo maior, nos dá força. Quem está precisando de força durante aquele momento de dificuldade? Somos nós. Quem está precisando de luz para trilhar um caminho que a gente não sabe ainda o que fazer? Somos nós. Então, quando nós fazemos a prece, quando nós fazemos essa conexão com Deus,
Na verdade, a gente está suprindo uma necessidade nossa de subir, de crescer, de ir até a esfera superior para que ela possa nos ajudar. Ela já desce um pouco para nos ajudar, porque ela está muito acima, mas nós precisamos também subir. Nós precisamos nos colocar em harmonia com essa vibração maior, para que tenhamos essa força de enfrentar a dificuldade, para que nosso espírito esteja preparado para um enfrentamento mesmo de uma situação difícil, desesperadora, muitas vezes angustiante, e é dessa angústia que eu quero sair. E a hora que eu faço a conexão com o plano superior, eu estou minimizando essa angústia. Eu estou pegando o meu espelho e refletindo a luz divina nos vales de sombras em que eu resido. Então, para mim, é muito necessário que a gente faça prece, ao invés de achar, não, Deus já sabe, eu não preciso fazer isso. Álvaro, nós acreditamos que muitos daqueles que nos ouvem, dos internautas, que estejam nesse momento assistindo o programa Momento Espírita, em muitas oportunidades, ao tomarem conhecimento ou assistirem através da TV, através das redes sociais, de catástrofes que ocorrem no planeta, se perguntam por que é que Deus permite. Então, Álvaro, por que é que Deus permite catástrofes como os rompimentos de barragens, os terremotos recentes na Turquia e na Síria? Qual a explicação à luz da doutrina espírita, Álvaro? Essa chuvarada toda, né? Muita gente sofrendo. É interessante essa pergunta, nos coloca no raciocínio a respeito de Deus, né? Eu estava ouvindo hoje ainda o Mário Sérgio Cortella, por quem eu tenho uma profunda admiração, e ele, como filósofo, fazia um questionamento para esse ponto, né? E aqueles que acreditam em Deus, será que Deus eles se perguntam, né? Deus vê, Deus não vê? É lógico que Deus vê. O que acontece é o seguinte: essas pessoas envolvidas nessas grandes catástrofes também são pessoas que estão vivenciando o que eu falei ao longo da nossa conversa. São pessoas que tiveram, por vidas passadas, uma história tal que passou por um plano do enfrentamento como esse. Eu vou dar um exemplo de um evento que aconteceu coletivo, assim, bem de conhecimento do meio espírita, em 1961, se não me falha a memória da informação, que mostra essa questão coletiva. Houve um incêndio num circo, Rio de Janeiro, Niterói, alguma coisa assim, em que morreu muita gente, mais precisamente jovens, né? E a informação que foi recebida depois a respeito daquele evento é que eram pessoas que vieram caminhando ao longo desses 2000 anos, desde o Cristo, desde a época das pessoas que eram queimadas publicamente para a diversão de alguns, para castigo por outros, eram queimadas coletivamente naquela época. Então, pessoas envolvidas nesse processo, promotoras desse processo. Então, eles tinham esse débito em sua história, que precisava um dia ser resgatado. Eles vieram, era muito forte o que eles tinham que pagar, não dava para pagar tudo uma vez, eles vieram fazendo suas peregrinações e evoluindo, né? A gente fala pagar não é uma palavra muito interessante, não. Prefiro pensar em ajuste, né? A gente está com a alma cheia de coisas a serem acertadas e em cada existência vai acertando algumas. E assim eles foram acertando ao longo de diversas encarnações, até que a espiritualidade conseguiu, num dado momento, reuni-los todos dentro daquele circo, e o circo veio às chamas, e essas pessoas enfrentaram o seu planejamento, sua programação dessa forma. Então, ali, Deus estava ausente? Não, Deus estava dando oportunidade a essas pessoas de quitarem de uma vez por todas aquela dívida. E é interessante nós raciocinarmos nesse momento, já que você falou tanto de prece, não é? Que é o tema, né, do programa de hoje, que nós
podemos prestar a nossa solidariedade à distância? Porque muitas vezes nós perguntamos assim, está acontecendo lá na Síria, lá na Turquia, lá na Ucrânia, enfim, a fome está acontecendo na Etiópia, enfim, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, não é? E não é verdade, porque a doutrina espírita nos ensina que nós podemos orar pelas pessoas que estão passando por necessidades, porque, como o Álvaro colocou, o fluido cósmico universal leva a nossa prece, que chega como energias, porque são vibrações, emitimos energias naquele momento que fazemos a prece por coletividades que estão sofrendo, e essas energias, somadas às energias oriundas de tantas preces de todo o planeta, de corações generosos, não é? Fortalecem essas pessoas, sejam aquelas pessoas que deixam o corpo físico desencarnando nessa situação, ou sejam familiares ou pessoas que ficam feridas, sofrendo, não é, Álvaro? Então, a prece... E você me fez pensar numa coisa, isso que você falou, que tem equipes trabalhando lá, espirituais, muitas equipes espirituais, e que eles precisam de material para trabalhar. Assim como o médico precisa de insumos, infusões, etc., a equipe espiritual precisa dos fluidos animalizados, muitas vezes, que a gente tem. Então, essa prece, essa doação, fornece material de trabalho para eles também. E um bom exemplo disso, Álvaro, é a prece que, via de regra, nos centros espíritas fazemos em favor dos espíritos suicidas, espíritos tão necessitados, não é? E sabemos nós que Maria de Nazaré, que recebeu a missão de ser mãe de Jesus quando ele esteve aqui no plano material, que esse espírito amoroso, não é? Esse espírito que nós não podemos ainda aquilatar a evolução de Maria de Nazaré, ela recebeu do próprio Jesus, governador espiritual do planeta, a missão de coordenar o trabalho de assistência aos espíritos suicidas. Está lá no Memórias dos Suicidas, né? Ela com uma legião de trabalhadores espirituais chamado Servos de Maria, né? Legião dos Servos de Maria. E quando nós fazemos preces pelos suicidas, seja por pessoas que nós conhecemos, ou pelos suicidas que não conhecemos, mas citamos os nomes ou mentalizamos, né? Essas energias são utilizadas lá no plano espiritual para que possam auxiliar no socorro, né, a esses espíritos, não é mesmo, Álvaro? Sim, então, certo, com certeza. Nós vamos aprendendo por aí... Bom exemplo, ótimo exemplo. Nós vamos aprendendo por aí a utilidade da prece, não tão somente por nós mesmos, né, mas por irmãos e irmãs encarnados ou desencarnados. Ótimo exemplo, ilustra muito bem tudo que nós falamos ao longo dessa noite. Álvaro, dotado do grau evolutivo de que era possuidor Jesus, esse espírito angelical, esse espírito puro a quem Deus concedeu o governo do planeta Terra, confiou o planeta Terra e, consequentemente, todos nós, né, a tutela de Jesus, se ele é possuidor de um grau evolutivo tal que comporta essa condição, por que é que ele precisava de oração? Pois é, né? Parece que não precisava, né? A gente pensa assim, a gente precisa de oração para a gente subir, para a gente crescer. Jesus já estava lá em cima, né? Mas o que eu penso é assim, esse era o modo dele ser, natural. Assim como a gente fala, como a gente respira, ele fazia a prece. Por que é a prece? É conversar com os seres superiores. Com quem Jesus conversava? Nada mais, nada menos do que com Deus. Então, a prece dele já era essa conversa constante que ele fazia com Deus. E outra coisa, a tarefa deles aqui para nós, né? Dele não era nada simples. Tudo aquilo que ele passou, que ele chega e fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É porque, apesar de ser o espírito superior do jeito que ele era, ele estava no corpo, precisamos lembrar disso, o corpo tem suas fragilidades, e aquela missão que ele tinha pela frente ia lhe trazer tanto sofrimento que chegava a assustar até Jesus. Mas ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, se necessário, eu vou bebê-lo até o fim. E ele foi, e ele enfrentou. Então, era uma forma que ele tinha de manter
constantemente esse contato com Deus Pai. E eu diria que mais uma coisa também, uma forma de nos dar o exemplo, né? De a gente pensar, se até Jesus orava, quem sou eu para não orar? É verdade. Nos deixando um exemplo, o mais belo exemplo de prece, que é o Pai Nosso, não é, Álvaro? Pois é. E como ele sempre condensa tanta coisa, né? Que cada palavra do Pai Nosso tem um significado profundo, não é? Exato. Dá para você fazer uma palestra em cima da oração. Álvaro, nós estamos nos minutos finais do Momento Espírita desse domingo. Nós queremos te agradecer mais uma vez a gentileza de atender nosso convite e te deixar à vontade para as suas colocações finais. Ok, Beto, mas eu agradeço novamente e eu gostaria de convidar a todos, nesse momento que a gente está pensando nesse tema, né? Convidar a todos a lançar mão desse recurso tão grandioso que é a prece. Além de lançar mão de outros meios que nós falamos aqui, de servir de conforto para alguns, ser a palavra de consolação, o ombro que ampara, que dá apoio, a palavra que conforta, o ouvido que acolhe. Além disso, vamos utilizar a prece, que é algo tão simples de fazer. Muita gente fica assustada, às vezes com vergonha. É conversar com Deus. Uma vez tinha uma pessoa no nosso grupo que estava com vergonha de fazer a oração da noite, né, na frente de nós. Falei, você está fazendo a prece na frente de Deus, porque está com vergonha de fazer na nossa frente. O maior que vai ouvi-la é Deus. Então, vamos usar esse recurso simples de fazer, que é nos colocarmos para fora, vai nos fazer um bem enorme e vai fazer um bem enorme a muita gente. Vai servir de recursos, como nós falamos agora há pouco, nas preces em benefício aos que sofrem, aos refugiados, aos desalojados, desabrigados, com tanta catástrofe que tem acontecido, aqueles que padecem de fome, que é uma obrigação social nossa também resolver, além da prece, a entrar com ação. Vamos utilizar a vida para tornar a vida mais interessante. Vamos usar a nossa vida para tornar a vida de todos nós mais interessante. Obrigado mais uma vez. Muito bem, Álvaro. Nós é que agradecemos, que Jesus te abençoe por mais essa colaboração para com o Momento Espírita. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones e das câmeras do Momento Espírita. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso convidado dessa manhã, Álvaro Macedo, que abordou com tanta propriedade o tema Pedir Tereis. Nossos agradecimentos também à produção, Marcelo Joia e a Suzana Miuni, que via de regra nos bastidores cuidam da transmissão do programa. Nosso agradecimento à Amanda, que colabora com as artes para a divulgação. Nosso agradecimento àqueles que colaboram na divulgação, como a Nilzeli, a Estela Martins, o Clemente, ao André, que cuida da edição do programa Momento Espírita, muitas vezes, enfim, a todos os voluntários que colaboram para que o Momento Espírita chegue até todos vocês. Até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, relembrando, através das redes sociais da USE, Facebook, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e para encontrar o nosso canal no YouTube, que transmite concomitantemente o programa, basta digitar na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!